Ainda ele está rodando, agora que eu vi. Boa noite, estamos online. Quem estiver vendo pode dar um ok nos comentários. Vamos ver, estou recebendo mensagem aqui, é da Camila entrando. Tem 2 pessoas, 4, estão entrando as pessoas. Vamos aguardar só uns segundinhos para entrar mais gente, a gente começa a apresentação das nossas mulheres maravilhosas que vão conduzir essa live hoje com esse tema tão importante. A Camila Zoraide já mandou um joia, o Weber já está online. Coletivo, alguém entrou pelo coletivo, será que foi a Camila? Bom, vamos. A Joyce entrou. Oiê. Bom, então vamos começar para a gente cumprir o horário. E então eu começo, eu vou começar a apresentar, até porque eu sou a mediadora desse debate, e eu vou apresentar as 2 mulheres que vão falar hoje sobre esse tema, o enfrentamento da violência contra a mulher. E vou falar só rapidamente do Coletivo em Frente, que mesmo na pandemia, né, apesar da pandemia, a gente está tentando manter as nossas ações, a gente, antes de iniciar o processo de isolamento social, isolamento físico, na verdade, né, a gente estava fazendo reuniões, fizemos várias reuniões desde abril do ano passado até fevereiro desse ano, até março, na verdade, né, a última reunião que a gente fez foi no Dia da Mulher, e a gente está tentando manter através de lives, de vídeo, né, tentando manter a nossa atuação política, social e de debates senhorinhos. Bom, para essa noite a gente vai ter um debate muito importante, que é sobre o enfrentamento da violência doméstica contra a mulher, que é um tema que durante a pandemia ele fica mais forte, mais intenso, né? Há um aumento aí do número de violência, até pela questão do isolamento social. E então as 2, a Luciana e Marisa, que estão aqui com a gente, elas vão falar sobre isso, sobre a importância das políticas públicas, enfim, vou deixar para elas. Vou apresentar primeiro a nossa convidada, que é a Luciana Andrade. O nome dela incompleto é Luciana Vieira Rubim Andrade, mas né, a Luciana Andrade. Já te agradeço muito por você ter aceitado participar, por estar aqui com a gente, porque a Luciana não é de Ourinhos, a Luciana é de Viçosa, né? Falei errado? Não, a Luciana é de Viçosa, Minas Gerais. Então a gente vai ter um toque mineiro aí na nossa live hoje. A gente fica muito feliz com os convidados. Todas as reuniões que a gente fez, a gente convidou pessoas para falar, pessoas de outras cidades, pessoas de Ourinhos, porque a construção a gente entende que ela é coletiva. Então, a Luciana Andrade, ela é graduada em Ciências Sociais, eu vou colar porque os currículos são grandes, pessoas. Ela é graduada em Ciências Sociais, ela é mestre em Ciência Política pela Universidade Federal de Minas Gerais e é doutoranda em Ciência Política também pela Universidade Federal de Minas Gerais. E atualmente, além do doutorado, ela é pesquisadora do Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher, o NEPEM, que também está na Universidade Federal de Minas Gerais. Seja muito bem-vinda, Luciana. Agora eu vou apresentar a Marisa, que para quem é de Ourinhos, bom, quem é de Viçosa aí também, a Marisa é muito conhecida, né? Mas aqui, principalmente pelo trabalho no Fórum de Enfrentamento à Violência contra, do Fórum Permanente, né, de Enfrentamento à Violência contra a Mulher de Ourinhos. A Marisa Barleto, ela é doutora em Educação pela Universidade Federal Fluminense, e fez estágio de pós-doutorado no Instituto de Estudos de Gênero da Universidade Federal de Santa Catarina. É professora aposentada pela Universidade de Viçosa, né, a Federal de Minas Gerais. Foi coordenadora do Núcleo Interdisciplinar de Estudos de Gênero da UFV e membro do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Viçosa. Foi da coordenação da Rede de Enfrentamento da Violência contra as Mulheres, programa Casa das Mulheres, também em Viçosa, Minas Gerais. E, atualmente, é coordenadora do Fórum Permanente de Enfrentamento da Violência contra as Mulheres de Ourinhos
e é membro também do Coletivo em Frente. Eu acho que pela bandeira atrás dela isso fica claro, né? Essa linda bandeira com as nossas cores do coletivo. Marisa, obrigada por você estar fazendo esse debate e com todo esse seu currículo, essa sua experiência no trabalho com mulheres, o quanto é fundamental ter você no coletivo, ter você no fórum de enfrentamento e você trazendo esse debate para a gente. A gente só tem a agradecer e a gente fica muito feliz. Bom, eu fico em especial por ter alguém, né, com tanta experiência na área para falar sobre esse tema que não é um tema fácil, é um tema difícil de falar, difícil, ele é cheio de preconceitos, cheio de mitos, né? Eu acho que conversar sobre isso também é desmistificar muita coisa em relação à violência doméstica. Bom, o combinado, então, é a Luciana, que é a nossa convidada, iniciar. Em seguida, a Marisa vai fazer uma fala, vocês vão ter, em média, 15 minutos cada uma. Quem quiser fazer perguntas, por favor, vão escrevendo, que eu vou ficar na incumbência de anotar essas perguntas e fazer para elas depois, e da gente tentar fazer um debate depois das falas. Tudo bem? Não se esqueçam de curtir e compartilhar a página do Coletivo em Frente, também no Instagram, que estamos lá, e lá a gente também divulga bastante coisas, tá bom? Bom, eu passo a palavra para você, Luciana. Tá me ouvindo direitinho? Tudo certo? Sim. Eu queria começar agradecendo aí, né, o convite da Marisa, da Roberta. Igual que a Roberta começou apresentando, eu trabalhei com a Marisa lá no NIEG, no programa Casa das Mulheres. Então, a minha formação, né, enquanto pesquisadora, enquanto militante no enfrentamento da violência contra as mulheres, ele começa aí, na Casa das Mulheres. E eu acho que é importante começar pela Casa das Mulheres para falar da importância mesmo dessa política pública no município de Viçosa e como que ela foi capaz, né, de gerar um paradigma aí no enfrentamento da violência contra as mulheres no município, na organização da rede. Então, eu começo a minha fala chamando a atenção mesmo da importância dos municípios, deles se organizarem. E, infelizmente, né, o Executivo Municipal de Viçosa, ele acaba desmontando, né, o programa Casa das Mulheres esse ano. Então, isso é uma coisa também que eu acho que a gente precisa deixar claro, né, que as políticas públicas, elas precisam que os governos eles mantenham a prioridade nela para que elas continuem, né? E aí, né, Roberto, igual você falou, eu queria ressaltar a importância da gente estar falando do tema da violência contra as mulheres em meio ao isolamento social, em meio à pandemia, porque, né, a maioria das mulheres aí que estão em suas residências, que estão aí se isolando fisicamente com seus filhos, com suas famílias em suas residências para se proteger, né, de um vírus, de uma propagação aí de uma doença que é letal, elas estão enclausuradas com os seus agressores, né? E isso dificulta enormemente o acesso a serviços públicos, a instituições para denúncia ou para assistência à saúde, para acesso mesmo à rede, né, de atendimento às mulheres, para divulgação e solicitação de ajuda mesmo. Então, esse debate que a gente está fazendo é muito importante para que essas mulheres tenham a oportunidade de reconhecer que o que elas estão vivendo, em algumas vezes, é uma violência, né? Que é aquela violência psicológica, a violência sexual, que muitas vezes ela acaba ficando com pouco entendimento. Então, eu acho que é muito importante sempre a gente fazer debate desse tipo. Eu tentei organizar a minha fala aqui para a gente hoje em alguns pontos. Eu começo falando da importância da Lei Maria da Penha, né, dos seus mecanismos de implementação, as inovações que ela trouxe, um breve panorama de como que está a conjuntura nacional, como que estão os serviços de atendimento às mulheres no Brasil, e termino aí trazendo reflexões para a gente poder debater aí sobre a importância da eleição municipal desse ano e como que os municípios eles precisam se organizar para o enfrentamento, né, da violência contra as mulheres. Eu acho que eu gosto sempre de começar lembrando que a Lei Maria da Penha ela é fruto de luta dos movimentos feministas, dos movimentos de mulheres, né, tanto no nível nacional quanto internacionalmente. As mulheres brasileiras elas atuaram a partir de ONGs, né, no atendimento às mulheres em situação de violência, nas conferências internacionais, fizeram denúncias, né, juntos aos organismos internacionais, que é o caso da Maria da Penha especificamente.
atuaram, né, na arena legislativa, com proposição de legislações. Então, houve aí uma ação coordenada dos movimentos feministas em diferentes frentes de atuação para que a legislação, para que a Lei Maria da Penha ela pudesse ser promulgada, para que ela pudesse ser implementada. Isso ocorre em 2006, então a gente vê aí uma grande janela de oportunidade para a implementação dessa legislação, com uma conjuntura nacional bastante propícia para a implementação de políticas públicas progressistas e a participação desses movimentos no Estado. Então, acho que isso é muito importante da gente ter em mente. Né? E a Lei Maria da Penha ela é realmente um paradigma, ela é realmente uma ruptura institucional, judicial no enfrentamento da violência contra as mulheres no Brasil. Né? Antes da Lei Maria da Penha, a violência contra as mulheres ela não era nem caracterizada como um crime no Brasil, né? Igual a gente tem hoje, assim, dessa violência contra as mulheres como uma coisa que dá punição, que tem toda uma política pública envolvida. Antes da Lei Maria da Penha, ela era caracterizada como um crime de menor potencial ofensivo, julgada como se fosse qualquer tipo de crime, como se fosse uma briga entre vizinhos, como se fosse uma discussão por questões de cerca, por questões de água, né, do território, enfim. Qualquer outro crime de solução muito breve e muito rápida pelo judiciário, né? E aí, com a Lei Maria da Penha, a gente começa a apresentar o entendimento de que a violência contra as mulheres ela é uma violação dos direitos humanos das mulheres, né? Caracterizada como violência física, psicológica, sexual, moral, patrimonial e institucional. A gente vê aí, com a implementação da Lei Maria da Penha, a responsabilização do Estado brasileiro no enfrentamento dessa violência. Então, aquela coisa de que em briga de marido e mulher não se mete a colher, a Lei Maria da Penha ela desmistifica, ela acaba com esse argumento de que você não deve interferir na vida privada, né, da família, porque é necessário que a gente interfira nesse lar, é necessário que a gente interfira nesse ambiente doméstico, porque ele não é um ambiente seguro, ele é um ambiente de muita violência, ele é um ambiente de muita desigualdade entre os homens e as mulheres, né? E aí é importante, né, a gente deixar bem marcado que a Lei Maria da Penha ela apresenta a inovação de trazer o conceito de gênero para o debate, o conceito de gênero para a arena pública, porque, né, a gente vai ver aí, como eu falo da conjuntura da Lei Maria da Penha, quando a gente tem a qualificação penal do feminicídio, o conceito de gênero ele já não aparece mais. E esse é um conceito muito importante quando a gente vai pensar na construção histórica e social da violência contra as mulheres, né? Por que ela diferencia aí de uma violência entre os vizinhos, entre pessoas, né, entre violências comuns? Porque tem uma construção histórica, uma construção social que coloca com as mulheres como polo frágil das relações, que coloca as mulheres como submissas aos homens, que coloca as mulheres enclausuradas nesse ambiente privado, enquanto os homens estão ocupando o espaço público. Né? Então, tem relações aí de poder, né, como a Joan Scott define, né, o gênero ele é a primeira forma de hierarquizar as relações de poder entre as pessoas. Então, essa é uma primeira forma de você já desqualificar a mulher perante a sociedade, perante a família, perante todas as suas potencialidades, né? E aí, a gente pensar esse ambiente doméstico, que ele não é um ambiente seguro para as mulheres, ele não é um ambiente democrático para a maioria das mulheres. E a Lei Maria da Penha ela vem justamente para ser um mecanismo de intervir e garantir que essas mulheres elas tenham uma vida sem violência, né? Seja prevenindo com as situações, né, com ações direcionadas à educação, à saúde, à conscientização, ou mesmo punindo os agressores. Né? Lembrando aí que a Lei Maria da Penha, e é uma das outras grandes inovações da Lei Maria da Penha, ela não é uma legislação que aborde somente a responsabilização criminal dos agressores, né? A gente está falando aqui de uma legislação que é uma política pública. Ela organiza uma série de instituições, uma série de atores, de agentes estatais e não estatais, para o enfrentamento, para o atendimento, para o acolhimento das mulheres em situação de violência. Então, esse é um paradigma muito importante que dialoga aí com as criminologias feministas, que dialoga com a criminologia crítica,
porque quando a gente fala também, né, das ações do movimento feminista, a gente tem que saber que a gente fala de ações que não querem simplesmente prender os homens ou aumentar aí né, o encarceramento brasileiro, que a gente sabe que é problemático. A gente quer, de fato, que as mulheres tenham uma vida livre de violência. Passando para o cenário atual, que eu acho que talvez seja mais interessante do que a gente ficar falando, né, sobre o processo da Lei Maria da Penha, que já foi bastante documentado, eu acho que, infelizmente, a gente tem que fazer o diagnóstico de que o enfrentamento da violência contra as mulheres no Brasil ele ainda não virou uma política de Estado. Né? Nós temos aí uma política de governos. Né? A gente não teve aí, ao longo aí agora, a gente pode pegar 14 anos, né, desde a implementação da Lei Maria da Penha, ou 17 anos, desde a criação da SPM, a gente não teve aí, com a alternância dos governos, a permanência das políticas. Né? Então, o que eu quero dizer com isso é que a gente está um pouco sem norte, sem rumo no cenário federal, no que diz respeito ao enfrentamento da violência contra as mulheres. Eu vou mencionar aqui alguns exemplos, só rapidamente, para também não me alongar muito nisso. E eu já começo com o fim da Secretaria de Política para as Mulheres enquanto o seu status ministerial. Né? Essa foi uma conquista muito importante dos movimentos feministas. Ocorre em 2003 a criação, né, da SPM enquanto status ministerial e o início do seu fim em 2015, quando vira o Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos. E o que a gente tem hoje é um Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, com uma secretária que não dialoga em nenhuma pauta, né, com os movimentos feministas e com as demandas que são feitas, ou mesmo com todo o legado histórico que a pasta apresenta, né, de luta, de enfrentamento da violência e de tantas outras pautas. Se a gente entra hoje no site da secretaria, houve um apagamento de tudo que já foi feito, né, ali, as informações estão desorganizadas, a transparência ela é extremamente reduzida. Então, a questão orçamentária, né, de 2015 a 2019, a gente teve aí uma redução de 119 milhões em 2015 para 5,3 milhões em 2019. Então, a gente vê aí que... Lu, mais 3 minutinhos, tá? É uma redução Você ouviu? extremamente grande. Vou dar uma corridinha. Além disso, a gente tem aí o Disque 180, né, que ele tem uma ruptura, ele para de fazer transparência, de informar os dados. O Pacto Nacional de Enfrentamento da Violência contra as Mulheres, ele é extinto, ele não teve repactuação, a gente não vê, né, ações direcionadas a como que os estados, como que os municípios eles vão se organizar. A Casa das Mulheres Brasileira também, que foi uma outra política muito interessante, criada aí no final do governo da Dilma, ela também deixa de ser fomentada pelo governo atual, ela né, inexiste atualmente. Então, são ações que a gente vê aí que vai impactar na organização de como que o enfrentamento da violência contra as mulheres no Brasil ele se dá. Se a gente for observar o cenário nacional como um todo, há uma desigualdade territorial muito grande com relação às instituições. Elas estão basicamente localizadas no Sudeste e nas grandes capitais. Os municípios de médio e de menor porte, eles ficam sem as instituições que são especializadas, né, no atendimento às mulheres, e mesmo aquelas instituições, né, não especializadas, elas acabam não recebendo recurso para lidar com a questão da violência especificamente. Então, as instituições que já estão, na maioria das vezes, sucateadas ou têm que lidar com uma demanda muito grande de trabalho, elas não conseguem incorporar a situação de violência contra as mulheres para além do que elas já deveriam lidar, né? Então, para fechar, para eu não ficar sem falar isso, que eu acho que é muito importante, da gente pensar na importância do contexto local, dos municípios e dos estados, no enfrentamento da violência contra as mulheres. Né? É imprescindível que os municípios, nesse contexto, em que a gente tem uma arena federal, um governo federal completamente omisso nos casos relacionados a pautas de gênero, a pauta das mulheres, e além de omisso, um governo que enfrenta esses casos, que quer incluir aí a tal da ideologia de gênero,
quer, né, que demite as funcionárias do Ministério da Saúde quando elas emitem uma nota sobre o abortamento legal. Então, eu acho que a gente tem que saber que a gente está lidando com um governo que é frontalmente contrário aos direitos das mulheres e de outras minorias. Então, como que os municípios eles precisam se organizar para poder garantir, os municípios e os estados, para poder garantir às mulheres os direitos humanos já previstos pela legislação nacional e pelos tratados e convenções internacionais. Então, eu acho que o contexto da eleição municipal, né, desse ano, ou quando ela for realizada, é extremamente importante. A gente precisa aí fomentar legislações e eleger pessoas que estejam à frente, né, da luta pelas mulheres, à frente que trabalhem aí com o enfrentamento da violência contra as mulheres e entender que essas pessoas vão precisar representar, né, os interesses, opiniões, perspectivas de diferentes mulheres para que consigam incluir essas mulheres no jogo democrático, efetivamente. E só para, né, a gente pensar também em inovações democráticas que consigam representar essas pessoas, representar esses interesses de forma mais efetiva, a gente tem aí a Gabinetona aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte, né, que começou com a Câmara de Vereadoras. Então, elas têm aí um trabalho muito interessante, que é o que a Yang vai falar para a gente, que é mais interessante a gente pensar numa representação coletiva, numa representação a partir de comitês dessas pautas que são de minorias políticas, do que pessoas individualmente. Né? A gente pensar que como que um grupo de pessoas ele vai conseguir representar melhor diferentes, né, perspectivas, diferentes demandas que essas mulheres apresentam mesmo numa arena formal, numa arena que a maior parte das pessoas ela está, né, excluída formalmente. Então, eu acho que eu tive que correr um pouquinho, que eu demorei um pouquinho mais no início, mas é isso que eu queria trazer para o debate e agradecer mesmo pelo convite para poder participar aqui hoje. Obrigada, Luciana. Sua fala foi muito importante para a gente. E espero que a gente consiga depois fazer um debate, né, usando todos esses dados e elementos que você trouxe, que são tão importantes, né? O que veio antes da construção da Maria da Penha, a construção, né? E o que ela resultou e os impactos, né? Inclusive os negativos não da lei, né? Na lei, em relação aos governos que a gente tem aí. Vou passar a palavra agora para a Marisa. Tudo bem, Marisa? Está ouvindo? Estou ouvindo. Vou desligar meu microfone, então. A palavra é tua. Tá me ouvindo direitinho? Tá me ouvindo direitinho? Beleza. Bom, essa fala da Luciana, assim, me dá sempre uma angústia. Toda vez que resgata o histórico, né, da lei, aí passa pelos governos, e o desmonte, né, que aconteceu a partir de 2015, realmente me movimenta muito, porque a gente, em Viçosa, desenvolveu, foi exatamente nesse período, pelo fomento da secretaria e do governo, né, em diferentes campos para o desenvolvimento de ações de enfrentamento da violência, inclusive na universidade, que foi onde a gente pôde acessar recursos importantes e montar um trabalho que foi espetacular, né? O trabalho da Casa das Mulheres, né? E o tanto que a gente conseguiu movimentar regionalmente no plano estadual, inclusive, né? Porque a gente ultrapassou ali a região ali de Viçosa, da microrregião, enfim, das cidades do entorno, e tinha um diálogo forte com o governo do Estado, né? E hoje o cenário absurdamente oposto, né? E onde a gente tenta, a nível local, também, movimentar esses paradigmas, porque a política ela foi toda desmontada mesmo, né? Então, me coloca, assim, numa experiência pessoal bastante interessante, por ter movimentado, ter tido uma ação forte, né, com várias pessoas, quando eu falo a gente, é um grupo grande, né,
no momento onde essa política existia e orientava as ações locais, e agora aqui em Ourinhos, num momento onde isso está tudo desmontado. Então, eu não vou falar de Viçosa, vou falar de Ourinhos, né? Aqui a gente está, nesse momento do desmonte, tentando construir um protocolo de atendimento de mulheres em situação de violência, né? Então, como é que isso começou? Isso começou na comemoração do 8 de março, algumas pessoas foram mobilizadas para fazer um evento. E aí, para o dia 8, né? Para aquela coisa da comemoração, né? Mas do destaque da data, né? Para discutir o tema da violência, né? E aí, nesse encontro para o dia 8, acabou se formando um grupo que começou a discutir outras coisas e a gente entendeu que a gente não podia ficar em 8 de março, a gente tinha que ampliar essa discussão, porque em Ourinhos não tinha havia uma desmobilização muito grande sobre esse tema. Então, a gente sentou, formou-se um grupo grande, inclusive, e começamos, então, no esforço de construir um organismo, a gente não sabia nem muito bem o que seria, né? E aí, pensamos, então, na ideia do fórum, que é uma ideia de um organismo aberto, né? Sociedade civil, sem vinculação, para poder... Fizemos um chamamento público, né? Para criar e referenciar o fórum, e aconteceu. E a gente fez esse chamamento e o público veio, né? Veio muita gente, né? Então, o fórum, a gente conseguiu aglutinar muita gente, né? Lógico que uns mais, outros menos, mas a gente conseguiu nessa criação, vamos dizer assim, criar um fato, né? Um fato político e um acontecimento mesmo, porque a partir desse referendo, né? Que a gente organizou com coordenação e tudo mais, a gente começou, então, a construir um diagnóstico geral, né, dos equipamentos que fazem algum tipo de atendimento aqui na cidade, né? Então, nós fizemos visitas, entrevistas em vários lugares até meio improváveis, assim, mas fomos, né? Tudo que a gente achou que poderia ter a ver, nós fomos, né? E aí a gente conseguiu montar um mapa. Esse mapa, né, é um mapa de quem... O pessoal de Viçosa, da UFV, que fez muito DRP na vida, né? Então, nós fizemos um diagrama de Venn, mapeamos todas as instituições, qualificando, né, o poder de intervenção, enfim, né? E esse mapa, né, foi apresentado numa outra reunião geral, para que ele fosse debatido, e a partir daí, então, fosse possível fazer a construção do fluxo de atendimento, ou seja, entender o fluxo para construir o protocolo. Bom, a gente conseguiu fazer 3 reuniões para a construção do protocolo e paramos. Fizemos uma em novembro, fizemos uma em janeiro e outra em fevereiro, eu acho, não tenho muita certeza da data não, mas foi no comecinho do ano. E aí paramos porque, enfim, começou aquela coisa da pandemia, enfim, suspendeu. Então, a gente conseguiu começar esse fluxo que foi interrompido pela pandemia. Mas, assim, o que é importante nesse diagnóstico, o que a gente conseguiu localizar? Ou seja, quem são os sujeitos políticos que participaram desse fórum e que se destacam, né, quando a gente tenta construir o fluxo? Basicamente, assim como a Luciana já tinha indicado, aparecem os equipamentos públicos municipais. Então, a gente tem a presença do CRAS, a presença do CREAS forte, os equipamentos de saúde, por aí. A gente tem, além desses atendimentos, né, que já tem uma indicação, não o CRAS, mas o CREAS, ou seja, isso está tudo definido no SUS, está definido no SUS, enfim, essas coisas todas. A gente teve a participação também da OAB, isso foi uma coisa extremamente importante, né? A OAB aqui em Ourinhos, ela tem
ela tem um corpo ali de advogados muito interessado em algumas questões bem importantes, né? Aqui em Ourinhos existem outros equipamentos que, a princípio, deveriam estar tocando essa conversa, que seria o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, e existe uma delegacia especializada. Mas o quadro que se desenha, né, é que o Conselho da Mulher, ele é um conselho novo, e ele até participa das nossas reuniões, mas ele não tem um programa, ele não tem ações definidas, ele não construiu uma política, né, para o município. E, enfim, ele fica meio que margeando, né, essas questões sem entrar nelas, né? Ele é basicamente composto de... A composição dele é complicada, enfim. Então, é uma situação meio complicada. E a Delegacia da Mulher, ela nunca participou ela até participou da última reunião, mas as referências que a gente tem de atendimentos lá delicadas, bastante difíceis, né? Então, essas duas instâncias, né, que a princípio estariam não seriam habilitadas, mas pelo menos mais interessadas, né, no tema, não assumem o protagonismo, né? Então, o cenário que a gente tem é esse cenário, um cenário aqui dos organismos, a precariedade, porque não tem uma política de enfrentamento, a Câmara Municipal não tem essa pegada, né? Então, do ponto de vista da representatividade das mulheres, não há. Se a gente pensasse de um outro ponto de vista, né, pegar, por exemplo, a questão racial é também uma outra dificuldade, porque a gente sabe que a maioria são as mulheres negras, né, que são as mais afetadas, né, diante desse cenário da violência, né. Então, por exemplo, no fórum, né, há uma branquitude muito grande, né, isso é uma... Eu entendo que é uma dificuldade, porque seria uma outra via por onde essa questão da violência pudesse também ser movimentada, né? Então, a gente tem uma fragilidade na cidade em termos de movimento muito grande, né? Então, o cenário, ele é esse, né? Aqui, localmente, onde a gente vem fortalecendo, o grupo do Fórum é um grupo muito bom, né? São pessoas... As meninas são muito inteligentes, muito, assim, proativas, é maravilhoso, assim, trabalhar com esse grupo, e a dificuldade que a gente enfrenta é uma dificuldade muito grande, então é um trabalho gigantesco, né, porque a gente não tem um ponto de apoio que seria uma ação política municipal, no caso, nem estadual, agora muito menos uma política nacional que fortaleça, né, as articulações e as tentativas aí de acionar essas questões de enfrentamento. Então, a situação durante a pandemia, ela fica crônica, né, fica terrível, a gente não sabe o que fazer e o que dizer, a gente não consegue nem se organizar, nem tocar esse trabalho, por causa do isolamento e tal, e também não sabe como responder a determinadas demandas, porque a gente não tem nós não temos informação a respeito da delegacia, se isso os dados não são públicos, tudo é muito, muito complicado. Então, é um cenário muito ruim que eu vejo aqui e entendo que isso se repete nos municípios, né, do país, por aí afora. Então, é uma situação bastante delicada, eu acho que a gente está vivendo nesse momento, né? Agora, bom, tudo bem, né? Então, não é parar aí, né? É pensar, tá, então, o que a gente, então, pode pensar, porque eu acho que é para isso que a gente está aqui agora, fazendo essa conversa, né? O que a gente pode pensar, né,
nesse período, não vou dizer pós-pandemia, porque eu nem sei quando que isso vai acabar, mas que alguma forma de interação e que a vida ela vai se movimentar em algum momento, e as coisas vão acontecer, começar a acontecer. Como que a gente pode se articular? Porque a conjuntura está bastante delicada, inclusive do ponto de vista do governo federal, né? A gente está aí com ações muito estranhas e tudo está muito esquisito. E pensar perspectivas e estabelecer alguns horizontes, para nós é muito importante, para a gente não se sentir também perdido, né, e inerte, né, essa coisa do imobilismo é uma sensação muito ruim. Então, pensar quais são as nossas possibilidades, eu acho que é uma tarefa também que a gente tem, além de apontar os problemas que a gente está vivendo. Isso, Roberto. Marisa, você está me ouvindo? Parece que ela travou, né? Não sei, para você também, Luciana? Era isso que eu tinha. Ela travou, né? Tá travado. Você está ouvindo, Marisa? Marisa, travou um pouquinho o seu final. Você quer falar de novo o finalzinho que você porque travou? Você quer falar? Não? Tá tudo bem? Seu microfone está fechado. Tudo bem? Fechou? Além da gente, eu vou falar, não sei se foi isso, né? Que a gente, além da gente pensar quais são e analisar nossos problemas, a gente não ficar amarrado, né? Frente a essa conjuntura, né? Tá bom. Marisa, obrigada pela sua fala. Acho que foi muito válida para a gente entender Ourinhos. E eu acho que é importantíssimo, principalmente para quem não conhece o trabalho do fórum, que você explicou aí tão competente, de forma tão competente, né? Então, eu vou aproveitar, antes de ler os comentários, que já tem alguns comentários aqui, e dizer que quem teve interesse nesse trabalho, quiser saber mais sobre ele, tem página no Facebook, é Fórum Permanente de... perdi a palavra, Marisa, me ajuda. Fórum Permanente de Violência contra a Mulher. De enfrentamento à violência contra a mulher. E no Instagram, ele está com o nome Fórum Violência contra a Mulher. Né? Se digitar Fórum Violência contra a Mulher, o símbolo é um fundo branco, assim, um desenho com algumas borboletas, é um símbolo bonito, né? Embora o tema seja bem complexo, bem complicado. Então, assim, quem tiver interesse, o fórum também, a gente divulgou nas nossas páginas do Em Frente, mas o fórum fez uma divulgação, e alguns coletivos que estão com a gente aqui em Ourinhos também divulgaram nas páginas. Foi divulgado um material que foi feito, né, pelo fórum, a Marisa, se quiser complementar aí o que eu estou falando, que tem os tipos de violência, e tem uma explicação sobre esses tipos de violência, e onde buscar atendimento aqui na cidade de Ourinhos, né? Então, o que foi analisado pelo fórum, os atendimentos onde a mulher é acolhida, né? Eu vou ler alguns comentários que vieram. Eu acho que não veio nenhuma pergunta específica, mas vieram alguns comentários muito interessantes, né? Além de todo mundo que está falando aí da Marisa e da Luciana e desse time de mulheres, que eu me sinto muito honrada de estar fazendo parte, né? Algumas pessoas falando aqui para gente que o debate é muito importante e tal. Mas a Vânia, a Alecrim de Lima, a Vânia fez alguns comentários interessantes. As políticas públicas para as mulheres precisam ser abrangentes e com articulações amplas. E aí, num outro comentário, ela colocou: concordo que precisa ser política de Estado e todas as estratégias sejam contínuas para que não sejam extintas. E um terceiro comentário dela também: penso que tudo que foi construído tentaram deletar, mas muito ficou apreendido e a Lei 11.360 de 2006 fortaleceu as conquistas. Né? Depois, se vocês quiserem comentar alguma coisa da Vânia, ela tem mais um comentário aqui que eu abaixei, agora eu vi. As estratégias regionais precisam se organizar e, através das leis vigentes,
tratados se articularem para avançar na efetividade das políticas para as mulheres, tá? A Gabriela Cipolla, não sei se é assim que fala, a Gabriela fez o seguinte comentário: mulheres, em número, são a maioria da população brasileira. Porém, enquanto organização e participação política e social, de fato, são minorias, né? Isso amarra muito com a... Ela falou antes da sua fala isso, mas ela, né, você veio com essa fala, Marisa. Deixa eu ver se tem mais algum... A Vânia fez um comentário: conhecendo Ourinhos é muito bom para compartilhar experiências. A Vânia, eu esqueci de qual cidade a Vânia é, mas se eu não me engano, ela é do Mato Grosso do Sul. Se você quiser escrever, Vânia, para a gente. Aí a Camila escreveu aqui para me ajudar: Fórum Permanente de Enfrentamento da Violência contra as Mulheres de Ourinhos, tá? Página no Face e no Insta. Se vocês quiserem fazer comentários sobre o que eu comentei, mas eu queria fazer eu queria falar sobre, é meio que uma pergunta e um comentário, sobre o que é feminicídio, porque eu acho que isso não é claro para as pessoas. Por que feminicídio existe? Por que ele aumenta, os números aumentaram nos últimos anos? Qual que é o entendimento de o que caracteriza o feminicídio? Aí, se uma de vocês duas, ou as duas, quiserem falar, aí eu deixo a palavra com vocês, a partir desses comentários e dessa minha pergunta. E eu vou acompanhando se chega mais pergunta, tá bom? Luciana, pode falar do feminicídio. Está mais afiadinho. Tá, eu queria só, além de falar do feminicídio, só retomar uma coisa relacionada ao que você falou, Marisa, da gente pensar o que vem depois, né? O que vem depois do isolamento, o que vem depois de Bolsonaro, porque uma hora isso vai ter que acabar. Então, assim, eu acho que é interessante a gente pensar na necessidade de retomar a participação, né, das políticas das mulheres na construção das políticas públicas, né? Numa das coisas aí que eu acabei passando sem falar do que a gente viu que acabou são as conferências, né, nacionais, a conferência nacional, as conferências estaduais, municipais, que eu acho que isso, assim, no caso das políticas públicas para as mulheres, foi aí o que deu a sustentação, né, para a criação dos planos, para a criação de todas as políticas que vieram depois, e com uma intensa participação aí de mulheres do Brasil inteiro. Eu acho, então, que quando a gente pensa aí nas políticas públicas, né, de gênero, na política pública para as mulheres, a gente tem que ter esse norte de retomada dessa participação, seja simplesmente no nível municipal, mas que ela que é o que dá base, né, para sustentar, né, as políticas que são relacionadas às mulheres. E com relação ao feminicídio, a definição que eu acho bastante interessante da gente pensar do feminicídio é que o feminicídio, a princípio, antes de tudo, ele é um crime do Estado. E por que eu falo que o feminicídio ele é um crime do Estado? Porque é responsabilidade do Estado de prevenir a violência contra as mulheres. É responsabilidade do Estado de lidar com a violência contra as mulheres, né? Pela Lei Maria da Penha, enfim. Quando o Estado ele não é capaz de interromper o ciclo da violência contra as mulheres, ele é responsável pela morte dessas mulheres. Então, comumente, o feminicídio, né, que é a morte das mulheres em função de uma violência de gênero, de uma desigualdade, e que acaba culminando aí na morte dessa mulher, ele não ocorre como a primeira violência que essa mulher vivencia. Ele ocorre aí como o auge de uma situação, de um ciclo de violência que perpassa a vida dessa mulher e que, em boa parte, ela já pediu auxílio, ela já pediu... já fez boletim de ocorrência, já fez a solicitação de medida protetiva, e esses mecanismos eles falharam, e essa mulher ela é morta pelo seu agressor. Eu acho que um caso que ficou bastante emblemático, ele é antigo, mas eu acho que todo mundo lembra, de uma cabeleireira aqui em Minas Gerais, que ela foi morta pelo ex-companheiro dentro do salão, e quando foram ver, ela já tinha feito 13 boletins de ocorrência contra aquele agressor. Então, o feminicídio é esse crime que o Estado ele pode evitar, ele pode intervir, né, se ele implementa as políticas públicas de enfrentamento da violência contra as mulheres. Teve a qualificação penal do feminicídio, ela não é mais uma, né, legislação de penalização no Brasil, ela é uma qualificadora penal,
quando tem aí uma situação de violência contra as mulheres que chega, que culmina nessa morte. E é interessante a gente pensar do porquê que o feminicídio ele vem aumentando os casos, que isso porque se a gente pensa que os casos de violência contra as mulheres eles estão aumentando, a gente ainda tem uma margem de considerar isso como positivo pela ampliação de divulgação da lei, pela ampliação da denúncia das mulheres. Então, a gente pode pensar que aquele serviço está conseguindo responder às mulheres. Quando o feminicídio ele aumenta, quando a morte das mulheres ele aumenta, a gente tem que entender isso efetivamente como uma falha do Estado. E aí que a violência está aumentando efetivamente, né? Então, quando eu falo da desigualdade desigualdade territorial no Brasil, no enfrentamento da violência contra as mulheres nas instituições, que é uma coisa que eu venho estudando agora no doutorado, é a gente pensar que, por exemplo, o estado de São Paulo, de 2006 a 2013, se eu não me engano, houve uma redução de 40% no homicídio de mulheres, né, com base naquele mapa da violência. E o estado de Roraima, a gente viu aí um acréscimo de 300% de homicídio de mulheres. Então, a gente tem aí ações muito diferentes que resultam aí, né, nos resultados, né, das políticas, inclusive da quantidade de mortes de violência dessas mulheres no território nacional. Então, eu acho que o feminicídio ele mostra para a gente a urgência de se pensar e de se trabalhar e de se enfrentar a violência contra as mulheres em todas as suas frentes. Acho que é isso. Olha só, eu queria comentar, não feminicídio, que eu acho que é isso aí, mas para a gente avançar um pouquinho aqui, a questão da regionalização, ela é absolutamente necessária, decididamente a experiência de Viçosa mostrou isso, né? A construção de um abrigo, por exemplo, ela é impraticável no ponto de vista, sabe, local municipal, com municípios com menos de 200 mil habitantes. Quer dizer, se você não tem consórcios que façam isso, você não viabiliza um atendimento como esse. Então, existem muitas demandas, né, não só de construir os equipamentos, mas de debate, de construção de políticas regionais, que são extremamente importantes e que é muito complicado se fazer, né? Então, qual era a nossa estratégia em Viçosa? Era usar as conferências, evidentemente, que a Luciana lembrou aqui, que era um espaço, a gente sempre estava fazendo conferência, todo ano a gente fazia uma municipal, fazia uma regional, fazia uma sei lá do quê, a gente estava sempre chamando as pessoas para poder fazer os debates e para incentivar a construção dos conselhos municipais de direitos da mulher, porque a gente tinha clareza de que o conselho era, para nós, no nosso caso, era o sujeito político mais importante do trabalho que a gente fazia lá. Quando eu digo o sujeito mais importante, é porque nele a gente conseguia agregar pessoas e outros sujeitos políticos importantíssimos, não só do município, né, assim, da sociedade civil, ali dos movimentos sociais, mas a gente colocava a universidade, a defensoria pública, então a gente criava ali um ambiente importante de articulação política. Então, ali o conselho era o nosso. Lógico que isso não é fórmula, porque outros espaços podem ser construídos, né? Não é essa questão, mas sem dúvida alguma, o encontro dos coletivos, né, de diferentes coletivos, foi na história da construção desse evento, a gente não tem outra tática, né, ou estratégia mesmo, que seja melhor, porque individualmente essas coisas não acontecem, não é possível, né, essa não é uma ação. E aí é que eu queria puxar, que o nosso tempo já está bem avançado, eu queria falar um pouco também da questão do legislativo, da Câmara Municipal.
Então, a Luciana falou lá do Legislativo, na Assembleia Legislativa lá de Minas, então, e eu queria lembrar, assim, que aqui nós não temos nenhum vereador que tenha, nenhum mandato que tenha alguma sugestão de um vislumbramento de pensar a política de enfrentamento de violência, né? Mas em Viçosa a gente tinha. A gente sempre teve em Viçosa um representante no Legislativo. A gente já teve, posso aqui até fazer uma listinha rápida, a gente teve a Rosângela Fialho, depois a gente teve Aguinaldo Pacheco, depois a gente teve Rafael Bastos, a gente teve Marcos Nunes, a gente teve o Sávio, que está lá ainda. O nosso trabalho existia já pegando o Marcos Nunes e o Sávio, que o tempo de Rafael já, essa coisa não estava ainda, não. Mas a gente sempre teve alguém. E qual é o entendimento assim, que eu tenho? Que por mais que o vereador estivesse alinhado com a perspectiva do conselho, do debate nacional, do enfrentamento, né, discutindo feminismo, discutindo direitos humanos, por mais que ele estivesse assim, super alinhado, o alcance da ação dele estava sempre medido pela nossa capacidade de movimentação. Então, o vereador, ele só agia porque ele tinha um conselho que movimentava ele, né? Então, essa ação era fundamental. Então, quais foram as grandes contribuições? A gente conseguiu aprovar a lei do protocolo, né, do enfrentamento da violência em Viçosa, a gente tinha espaço de discussão na Câmara, a gente tinha uma entrada na questão do orçamento, do plano plurianual, da questão do orçamento municipal, mas sempre, quem tocava isso era a UNIEG, era a Casa das Mulheres e era o Conselho. Então, a gente tinha, né, relações, né, muito mais orgânicas com a Defensoria Pública e com a universidade do que com a Câmara Municipal. Não é uma crítica ao vereador, pelo contrário, o vereador era nosso sabe, super aliado, né? Toda vez que a gente precisava acionar, ele acionava e ele respondia de uma maneira mais competente. Acontece que o vereador não consegue fazer nada se ele não tiver uma ação coletiva que sustente. Então, por mais que ele queira fazer, não dá. Então, essa coisa da organização que a Luciana falou, né? O que a gente tem que fazer? A gente tem que se organizar. Sim, a gente tem que se organizar, a gente tem que pensar políticas, mas a gente também tem que pensar um modo de política local que fortaleça essas ações. Então, assim, aí a ideia do coletivo é uma ideia que me anima, né? Por que é uma ideia que me anima e me faz pertencer a esse grupo, né? Porque eu entendo que uma ação individual de vereador, ela tem, por mais que ela tenha a consulta das suas bases, ela não consegue movimentar, ela não consegue movimentar uma comunidade inteira. É preciso que a relação seja mais dialógica, e essa estrutura de representação individual, ela tem limitado esse tipo de ação, por mais que o vereador tenha uma ação orgânica, mas ele sempre vai ter a consulta, ele sempre vai estar, vamos chamar assim, não é isolado, mas ele vai estar sobrecarregado de N atividades, que eu sei que tem, comissões mil, tem um monte de comissão na Câmara, tem um monte de coisa. Ele tem múltiplos. Está funcionando direitinho? Caiu aqui para mim. Marisa. Caiu. Volta só no as últimas palavras. Você ouviu? Então, eu acho que há uma... Ouvi, últimas palavras. Que apesar de ter assessores e ter bases bem articuladas,
há uma limitação muito... A gente vivia muito essa limitação, a gente tinha muita coisa para fazer e não dava para ficar demandando de uma pessoa. Eu acho que os coletivos, eles... A Luciana já falou disso, eu acho que também são uma expressão de novas construções políticas que a gente tem que fazer, especialmente, estou falando do meu ponto de vista, né, da definição da redefinição, né, de políticas públicas para as mulheres. Eu acho que essa nova forma de fazer política nos ajuda muito na ordenação, na definição e na efetivação dessas nossas demandas históricas, né? Eu sei, eu tenho essa minha fé, vamos dizer assim. Então, eu vejo que há muita dificuldade dentro do modelo tradicional de atender às diferentes demandas dos movimentos, né? E a gente tem que pensar de uma maneira diferente para poder viabilizar algumas coisas que são preementes. Sei lá. Marisa, olha, desculpa a minha garganta. Nossa, muito obrigada pela contribuição de vocês duas. Trouxeram, acho que, excelentes reflexões e algumas se reverberaram aqui nos comentários, que eu vou ler mais alguns, né, para a gente seguir. A Vânia, que eu tinha lido alguns comentários dela, ela se apresentou aqui. Bom, eu conheço a Vânia, a gente é amiga de Facebook, temos a Neia como amiga em comum, que nos apresentou. Ela é coordenadora de políticas públicas para as mulheres de Corumbá. Então, Vânia, esse tema tudo a ver com o seu trabalho, muito interessante. Bom que você está aqui com a gente, contribuindo também. A Vânia, eu acho que ela falou sobre a informação está chegando às mulheres, eu acho que foi pela fala da Luciana, né, que ela, quando ela explicou o feminicídio, que a forma como ele está se ampliando o entendimento da importância das mulheres fazerem denúncia ou se entenderem, né, o porquê que sofre violência e pensar essa violência e da importância das políticas públicas no atendimento delas, né. E a gente recebeu mais alguns comentários aqui que nos deixam muito felizes. A Camila, que é parte do coletivo também, ela falou que o Legislativo de Ourinhos é completamente omisso e não tem contribuição alguma. Os vereadores precisam saber seus papéis. E um outro comentário é da Gabriela Cipolla, que já tinha feito um comentário anterior. A realidade de Ourinhos atual é que, dos 15 vereadores, apenas uma é mulher e a violência contra a mulher não se faz presente nos discursos. Enfim, precisamos modificar esse ano é de eleições. Atenção, meu povo. Não sei se eu perdi algum comentário, eu tentei fazer todos, e eu acho que a gente já está caminhando para o fim, já está dando quase 1 hora aí de live. Eu só queria fazer uma pergunta para a Marisa, deixa eu ver, porque eu anoto tudo que é lugar aqui. É bem simples, Marisa, mas só para deixar, para esclarecer até o material que vocês fizeram do fórum, que eu acho bacana falar um pouco, para a gente entender. Qual é a diferença entre um atendimento imediato, assim, uma denúncia, um atendimento mais imediato para essa mulher que, de repente, está sofrendo uma violência a longo tempo ou sofreu alguma imediata? Então, assim, qual que é o acolhimento, né? Eu acho que seria essa palavra. E qual a diferença de um atendimento continuado, onde essa mulher vai ter um outro tipo de atendimento, pós a denúncia, pós, né, a identificação dessa violência, enfim, o acolhimento e um atendimento continuado. Quais seriam os principais órgãos? E vamos focar em Ourinhos aqui no caso, mas se a Luciana quiser contribuir também, para a gente entender melhor, assim, o que é um lugar de acolhimento, o que é um lugar de atendimento? Olha só, em Ourinhos especificamente, o que a gente entendeu ali do nosso mapa é que o atendimento imediato é o que está fechado em termos da legislação, é a denúncia lá, é a delegacia especializada que existe aqui em Ourinhos, esse é o atendimento imediato. Agora, é claro que esse acolhimento, ele nem sempre acontece na delegacia. Às vezes, o que a gente vê é que algumas pessoas procuram o plantão da OAB, que a OAB tem um plantão para dar informações jurídicas a respeito de situações de violência, então elas recebem também. Algumas pessoas, e
na saúde, a violência sexual, que tem lá um protocolo específico do centro de atendimento, enfim, de violência sexual, tem um trabalho específico com isso. Mas quem recebe as pessoas também às vezes, o CREAS, algumas vezes, porque as pessoas elas são encaminhadas, quando se percebe que há alguma situação, encaminha para o CREAS. Só que o CREAS, ele não faz atendimento, não é trabalho do CREAS fazer acompanhamento, né? Ele faz o acompanhamento psicossocial, né? Atendimento das famílias, enfim, ele tem a função dele é de assistência social e de orientar e encaminhar essas pessoas. Então, assim, o acompanhamento, ele poderia ser feito por diferentes instituições, né? Mas o que a gente vê aqui é que não há esse acompanhamento. Na verdade, o que a gente tem é a percepção desses equipamentos públicos de situações de violência, e que se faz ali aquele acolhimento, se faz o encaminhamento, mas coisas muito delicadas, sem muito saber o que encaminhar, e encaminhar para a delegacia. Existem aqui a Faculdades Integradas de Ourinhos, a FIO, ela tem um departamento, ela tem no curso de psicologia um grupo de atendimentos para mulheres. Então, ali há um acompanhamento, mas é um acompanhamento psicológico, tem a ver mais com o recorte do trabalho clínico da psicologia, então não é um acompanhamento processual ou de outro tipo, né? O fórum faz alguns acompanhamentos. Então, a coisa, ela não tem uma organicidade. Então, às vezes faz o acompanhamento, às vezes não faz acompanhamento, às vezes encaminha preso para a delegacia e ponto. Então, assim, não tem tipo assim, em Viçosa a gente tinha a Casa das Mulheres. Então, mulher em situação de violência, era para lá que ela ia. E ali a gente falou assim, bom, agora é fórum, agora ou é delegacia, ou é não sei o quê, e acompanhava essa pessoa em todos os lugares. Isso é uma coisa que a gente estava tentando montar ali com os grupos, que eles, aqui em Ourinhos, né, para que eles entendessem qual é a ação de cada um, para não fazer encaminhamentos indevidos e acompanhamento, ou não fazer o acompanhamento por falta de informação. Então, a coisa é bem desarticulada, mesmo. É muito difícil mesmo. Não sei se eu te respondi, Roberta. Sim, respondeu. Mas para a gente entender, né, a questão do fluxo, né? Então, o que é imediato, né? O que faz acompanhamento, enfim. Eu não sei se a Luciana quer comentar alguma coisa. Eu acho que só para completar rapidamente mesmo, que eu acho que é da gente saber a importância de um protocolo, né, de atendimento às mulheres em situação de violência, que a gente até tinha um na Casa das Mulheres, para duas funções, eu acho que assim, principais. Que uma para evitar a revitimização dessa mulher, né, que essa mulher que ela procura a delegacia, essa mulher que procura o sistema de saúde, o CRES, o CRAS, ela precisa, na maioria das vezes, contar a situação de violência que ela viveu em todas essas instituições. E a outra é para evitar, para prevenir aí uma situação de violência institucional, para a gente responsabilizar essas instituições no atendimento que elas prestam, porque não adianta a mulher ir lá na delegacia fazer o atendimento e ela chegar lá e ouvir chacota, ou ela tentar fazer o boletim de ocorrência e não ter, né, a sua situação reconhecida, porque isso faz parte aí de uma situação de violência, né, contra essas mulheres. Então, eu acho que o protocolo, ele consegue, quando bem implementado, quando bem monitorado, ele consegue prevenir essas situações. Boa, Lu. Você quer falar, Marisa? Senão eu vou ler mais alguns comentários. Só queria fortalecer essa fala da Luciana, porque o protocolo, ele não só orientar as pessoas que demandam o serviço, mas os próprios serviços de se entenderem nesse processo, porque nenhum deles tem lá fazer enfrentamento da violência contra a mulher. Isso é uma coisa que você incorpora na sua rotina e tem uma clareza, né, da demanda e da necessidade de que isso seja
incorporado ali na rotina dos atendimentos. Agora, protocolo só se consegue efetivamente, quer dizer, ele só se torna, vamos dizer assim, efetivo quando ele consegue virar uma política pública, né? Porque senão a gente tem protocolos que são que é uma fase, não deixa de ser uma fase de existência, a gente passou por isso em Viçosa, que eles são criados muito dentro das relações políticas e pessoais, onde as pessoas vão encaminhando por telefone, ou fulana, recebe aí não sei quem, né? Quer dizer, você vai informalmente implementando esse protocolo, com a pactuação, você faz um pacto ali com as instituições, cria esse protocolo, e ali foi assim que a gente fez, né? E tenta fazer desse protocolo uma política municipal, de modo que isso independa de quem esteja no serviço ou quem esteja, sei lá, no fórum, sei lá onde, né? É a coisa da política pública com a política de Estado, pelo menos a nível local. Então, são etapas, né, que a gente precisa alcançar, né? E esse é um processo que é um processo demorado, né? Porque a gente está falando de uma cultura patriarcal, enfim, essas coisas todas, né? Bom, tem só mais 2 comentários que eu não li, e aí eu acho que a gente já pode finalizar, e eu passo a palavra para vocês duas para fazer uma fala final. É do Kleber Amaral, meu amigo, daqui de Ourinhos. Precisamos de políticos com uma missão bem definida de políticas públicas para as mulheres, com um olhar muito acolhedor para os diferentes segmentos da sociedade. E ele fez também um segundo comentário que foi: espero de coração que a Roberta possa ser uma representante dessa frente de batalha na Câmara de Ourinhos. Conheço e respeito muito sua história e trajetória no serviço social. Aí eu fiquei vermelhinha, eu acho. Obrigada, Kleber. Uma mensagem do coletivo: exatamente, precisamos de uma política pública municipal. Eu vou finalizando, então, eu quero agradecer as duas, vou abrir o espaço para vocês duas se despedirem. A gente ficou com um pessoal bem bacana que participou com a gente, quero agradecer a todos. Eu não li todos os comentários, porque senão a gente não ia ter tempo, mas eu quero agradecer a todos, com muito carinho, porque são temas que são difíceis, é necessário muito estudo, muito trabalho. O que a Marisa trouxe sobre a importância de trabalho coletivo, são questões que a gente tem que pensar coletivamente, né? E a gente do Em Frente tem esse desejo, e a gente tem feito isso. Mas é também um espaço acolhedor estar aqui numa live nesse momento de pandemia e com tantos amigos participando e mandando um salve aí, uma energia boa para a gente. Então, eu já agradeço a todos que estiveram aqui, todos que ajudaram na divulgação. Quem ainda não segue a página, por favor, siga a gente para ficar sabendo das outras lives, dos nossos trabalhos. Agradeço de novo a Luciana, que é de Minas Gerais, que o lado bom da live é que a gente consegue nos misturar, né? Então a gente fez aí com temperinho de Minas. Agradeço você, Luciana, e se você quiser falar, e depois em seguida a Marisa, que a Marisa eu agradeço de sempre. Foi um presente ter conhecido a Marisa o ano retrasado, né? 2018 a gente se conheceu, eu, você e Camila. E então eu também abro o espaço aí para a Marisa fazer uma fala final para a gente já ir finalizando, tá? Eu queria agradecer, né, pelo convite de novo. Para mim é sempre muito enriquecedor, é um privilégio, né, poder debater assim. Eu acho que questões que não só que a gente pesquisa, mas que a gente milita mesmo, né? Que quando a gente fala assim, eu sou uma pesquisadora feminista, eu acho que diz respeito também de uma ação política que a gente leva aí para nossa realidade, que não fica só restrito, né, na universidade. Então, acho que é agradecer, me colocar à disposição do coletivo. Meu contato, né, para quem também estiver assistindo, estou à disposição, qualquer coisa. E eu acho que é isso. A gente tem aí um cenário muito desafiador, mas já tivemos antes, né? Eu acho que se a gente está num cenário bastante complicado agora, eu acho que faz, né, de retomar esse histórico aí que eu acho interessante, de retomar como que a gente surge, né? No enfrentamento aí da ditadura militar na década de 70, que a pauta dos movimentos feministas, que a pauta do enfrentamento da violência contra a mulher, ele emerge publicamente. Então, a gente já passou por
conjunturas bastante complicadas e conseguimos sair com bastante vitória, né, dessas conjunturas a partir de uma organização coletiva das mulheres muito orquestrada. Então, acho que isso né, pode dar força aí para a gente sair desse imbróglio aí que a gente está metido de novo. Bom, queria agradecer a Luciana, muito bom vê-la, muito legal, eu tenho muitas saudades, né? Tenho saudade de todo mundo, né? Mas a gente vai acompanhando de longe, né, a trajetória das pessoas, as coisas lindas que elas estão fazendo, então é muito, muito bom poder chamar você para fazer essa conversa aqui com a gente aqui em Ourinhos, né? E a minha fala final vai ser também na linha da Luciana, né? Numa linha otimista, né? Assim, quando eu fui preparar o meu texto, assim, pontuar o que eu ia falar, eu falei assim, nossa, eu tenho que falar que a gente sempre teve vereador, resgatar essa vereança, sabe? Essa história ali da cidade. Isso foi uma coisa muito boa para mim, de recuperar um pouco, assim, olha, peraí, o negócio, a gente tem aí uma trajetória, a gente tem que recuperar, né, essa memória, uma memória, quer dizer, não só a história, né, fatos históricos movimentados, né, assim, as etapas, os acontecimentos e tal, mas também a nossa memória individual, do tanto que a gente encontrou e fez de coisas, encontrou pessoas interessantes e fez coisas interessantes, quer dizer, em situações completamente adversas. Então, assim, o otimismo com relação ao que a gente vai enfrentar, ele está marcado pelas pessoas que a gente consegue encontrar e pelos diálogos, né, interessantes, inteligentes, afetivos que a gente consegue estabelecer. Quando a gente faz isso, eu acho que o coração da gente aquece e a gente, então, se anima, né, aí a fazer, enfim, né, a se dedicar, e a gente nem sabe por que faz, mas sabe, sim, porque, né, que a gente tem um compromisso, né, um compromisso coletivo. Então, isso é muito bom, e acho que a ferramenta da internet hoje, ela é muito fecunda, a gente tem blogs, a gente tem trocas, coisas que a gente precisa explorar mais, porque acho que a gente está precisando ampliar aí ou diminuir as nossas fronteiras, né, e aumentar, intensificar mais esses encontros, né, porque é muita gente que está pensando, que está fazendo e que está articulada. A gente não pode cair na armadilha de que estamos sozinhos e que não vai dar nada certo e que a história acabou e que... Não. Eu também sou bastante otimista e eu adorei fazer isso aqui. Obrigada. Bom, agradeço as duas, agradeço a todos que ficaram com a gente aqui, agradeço a todos os elogios, os parabéns, as duas merecem, Luciana e Marisa, trouxeram ótimas reflexões, né, para o debate, para a gente continuar, quem sabe até fazer uma live mais para frente. Só queria dizer que quem ficou com a gente até aqui, que a live ela fica no Facebook, pode ser vista a qualquer momento na página do Coletivo em Frente, e que compartilhe para que chegue para mais pessoas, né? Cada um que compartilha, mais pessoas têm acesso a esse debate tão importante. E é isso, agradeço a todos que ficaram, a gente já passou de 1 hora, eu acho que, né, vai cansando, mas eu estou muito feliz com o resultado, com essa discussão, com esse debate. E muito feliz por te conhecer, Luciana. A gente já tinha conversado antes, mas um prazer te conhecer. Obrigada, Marisa. Então, a gente vai seguindo para o tchau. E até uma próxima live. Obrigada a todos que ficaram até agora. Em frente com a gente. Tchau.